Olá a todos, me chamo Rafael e, sob a orientação da professora Valessa, estarei discorrendo sobre o artigo Uma reflexão sobre a dificuldade de aprendizagem em matemática. Este artigo é o trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Matemática da Unigran Rio, através da disciplina Tópicos de Matemática e Prática Docente 4. Para introduzir nosso trabalho, destaco aqui que o mesmo se divide em 3 partes. A primeira, que é o processo de aprendizagem de matemática, que pontua, além da educação matemática, os seus processos de aprendizagem. Ele discorre sobre como a aprendizagem de matemática tem um papel importante na vida do docente. Na nossa segunda parte, discute sobre as dificuldades de aprendizagem de matemática. Aqui são mostrados inicialmente dados sobre a falta de proficiência em matemáticas apontados pelo PISA de 2018 e SAEB de 2019. Nosso terceiro e último ponto do trabalho é a aprendizagem significativa em matemática. O tópico traz a aprendizagem significativa, que é uma metodologia e faz conexão com as metodologias alternativas de ensino de matemática. A motivação para dissertar sobre esse assunto foram as aulas e conversas com professores da graduação e colegas docentes da educação básica. Além disso, também, algumas percepções que tive enquanto estagiário na disciplina de estágio supervisionado. O objetivo geral é levar o leitor a entender quais são as dificuldades e, especificamente, buscar identificar os fatores que levam à dificuldade de aprendizagem de matemática. Em específico, mostrar aos leitores as diversas possibilidades de aprendizagem de matemática e fomentar aos leitores o desejo de traçar estratégias de ensino e aprendizagem que busquem sanar as dificuldades em matemática. A metodologia aplicada é de pesquisa bibliográfica, e nela fizemos coleta de dados. E esta coleta foi feita em artigos e revistas como Boletim de Educação Matemática, a ZTTIC da Unicamp, a Revimate e outras, além dos repositórios de dissertações e teses como a plataforma Sucupira da CAPES e a plataforma OSP, Unicamp e etc. E também em sites e artigos de entidades e órgãos governamentais, como a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Secretaria de Educação e o INEP, nos seus avaliadores de educação básica. Começando agora, então, a discorrer sobre o nosso primeiro tópico deste artigo. Vamos falar sobre o processo de aprendizagem em matemática. Este processo determina ao professor o papel de educador matemático. Moraes, em 2018, diz que pensar neste processo de ensino possibilita ao aluno e ao professor buscar por significados nos contextos matemáticos. E segundo os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCN, a aprendizagem de matemática está ligada à compreensão e apreensão de significados numa relação de matemática com outros fatores como as demais disciplinas. O cotidiano do aluno e as conexões com os diferentes eixos temáticos em matemática. Boer e Vione dizem que o professor tem um papel de mediador em relação à prática educativa, proporcionando assim uma troca entre docente e aluno, uma troca de informações. Agora, vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem matemática. Trouxemos alguns dados no artigo, mas aqui destacaremos o PISA de 2018, coletado pelo INEP. Como podemos observar, o nível de proficiência em vermelho é designado como o pior. Ele representa cerca de 68% dos resultados obtidos no PISA de 2018.
E deste nível, foi coletado também cerca de 40% dos estudantes não sabem resolver as questões simples do dia a dia. E dos 32 considerados nivelados ou que não representam outro grupo, do pior nível, apenas 1% tem um nível máximo de proficiência em matemática. Schneider diz que ensino de matemática descontextualizado, inflexível e imutável. Ambrosio diz que a matemática utilizada nas escolas DOI é desinteressante, obsoleta e inútil. Castanheira e Alves trazem a lembrança da mudança abrupta da contextualização da matemática, do ensino infantil para o fundamental e assim em diante. Oliveira traz para debate a questão do professor. A matemática utilizada nas escolas DOI é desinteressante, obsoleta e inútil. Castanheira e Alves trazem a lembrança da mudança abrupta da contextualização da matemática, do ensino infantil para o fundamental e assim em diante. Oliveira traz para debate a questão do professor. Desvalorização, desmotivação, desprestígio social. São muitos e eles acontecem de diversas formas. Neste sentido, falaremos agora sobre aprendizagem significativa em matemática. Sanches traz o conceito de intervenção psicopedagógica para as dificuldades de aprendizagem que é especializada, intencional e planejada, remetendo à aprendizagem significativa. Ausubel nos explica que a aprendizagem significativa é um processo onde existe uma relação não arbitrária e não literal, envolvendo um novo conhecimento e a estrutura de cognição do educando. Isso é, bem relacionado àquilo questões dos juízos de conhecimento, a priori e a posteriori, por exemplo, mas é algo a ser discutido em outro tipo de pesquisa. A aprendizagem significativa de Ausubel é dividida em 3 fases, em 3 exemplos, 3 modos. A primeira, Ausubel diz que é representacional, que diz respeito à aprendizagem inicial com a assimilação dos símbolos e seus significados particulares, como características fundamentais. A segunda, ele chama de proposicional, que se refere ao significado das ideias expressas por grupos de palavras combinadas em preposições ou sentenças, apresentando tanto sentido denotativo quanto conotativo. A terceira, ele chama como aprendizagem de conceitos, onde ela é mais genérica, abstrata, a qual representa uma regularidade. Faria ainda nos diz que a aprendizagem significativa na matemática vem sendo conjugada a diversas outras teorias, na tentativa de ampliar conhecimento pelo lado cognitivo. Trazemos aqui, então, o exemplo da história da matemática, onde a autora diz que ela serve como um organizador prévio para o ensino da matemática. Na semiótica, Durval traz a aprendizagem significativa através das representações de um objeto matemático, que para o autor são absolutamente necessárias. E pensando nos jogos, como metodologia, Vygotsky diz que eles são bons para o desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal. E concluindo o assunto, com esta pesquisa, temos como resultado que, através deste estudo, pode-se inferir que, de fato, existe uma problemática na aprendizagem. E se tratando de matemática, podem existir muitos acontecendo de forma conjunta. Embora não exista uma fórmula ou receita de bolo pronta e acabada que se possa seguir
O que este artigo busca dizer é que existem diversas metodologias de ensino que podem ser interessantes para esta busca significativa da matemática para com o aluno. Sendo assim, não existe mágica numa determinada metodologia. Enquanto professores, existe a necessidade de ser um intelectual exemplar para que possa propiciar ao aluno o melhor ambiente de ensino e aprendizagem. Os fatores para este ambiente são muitos. Juntam muitos fatores e deve ser feito como um trabalho conjunto, popularmente chamado de trabalho formiguinha. Ausubel traz a aprendizagem significativa, e não somente ela é necessária para o processo de ensino-aprendizagem, sejam de fato diferentes e melhores para o aluno. Vygotsky, Ausubel e Piaget, por exemplo, etc., apresentam diferentes teorias, mas todas com o mesmo objetivo. A abordagem, o qual é feito o processo de aprendizagem, também é de suma importância. Enquanto professores, é necessário saber perceber o conjunto de abordagem tradicional, comportamentalista, cognitivista, humanista, sociocultural, com aprendizagem para que ambas se completem. A aprendizagem significativa é muito importante, mas esta só terá um caráter significativo se os professores, educadores, gestores, pais e alunos estiverem andando de mãos dadas em sua busca, seja através de jogos, novos meios de representar, modelagem matemática, contexto histórico ou qualquer outra concepção e tendência metodológica que existe ou venha a existir. E aí estão as referências utilizadas para a confecção do trabalho. E assim eu encerro meu trabalho. Obrigado.